um estudo, né, de alguns artigos bem específicos do Código de Ética Médica, né? É importante que você esteja aí consultando o seu Código de Ética Médico durante esse nosso encontro, porque eu vou citar alguns artigos, alguns incisos do Código de Ética Médica, né, para que você compreenda melhor essas questões que serão aqui abordadas, tá ok? Então vamos começar aqui falando um pouco de questões bem interessantes. Primeiro, dizer a você qual é a resolução médica do Conselho Federal, porque em 2019 entrou em vigência um novo Código de Ética, ele sofreu algumas modificações. Esse código ele é ditado na forma de resolução expedido pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Essa lei é a resolução médica de número 22.217 de 2018. Ele foi publicado no final de 2018, mas só tendo vigência a partir de 2019, tá? E paralelo também, né, o importante você também ter em mãos uma resolução muito importante, que é o primeiro assunto que a gente vai falar, sobre autonomia médica e autonomia do paciente, tá ok? É a resolução do Conselho Federal, também do Conselho Federal de Medicina, de número 2232 de 2019, que estabelece regras éticas sobre a questão da recusa terapêutica. Essa última resolução que eu falei aqui para vocês, ela é uma resolução de extrema importância para você, profissional de saúde, que diz respeito à autonomia sua como médico, né? O seu atuar como médico. Quando eu falei na área anterior, que eu fiz um pouco do relato dessa relação médico-paciente, o surgimento do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Eu falei um pouco de princípios que surgem no relatório de Belmont e que esse termo também de consentimento livre e esclarecido que você obtém do seu paciente visa o respeito à autonomia dele, de submeter ou não a determinado tratamento médico. O próprio Código de Ética estabelece lá que o médico tem que respeitar as tomadas de decisões do seu paciente e que ele deve respeitar a autonomia do seu paciente, salvo iminente risco de vida, ok? Então, traz também um artigo muito específico falando que o médico obrigatoriamente deve obter do seu paciente um termo de consentimento livre e esclarecido e deve ter um dever de informar ao seu paciente todo o tratamento que ele lá irá aplicar para que o paciente possa exercer efetivamente essa tomada de decisão em razão da autonomia que ele tem. Só que uma questão que a gente tem que analisar é que o paciente tem autonomia. Ele pode ou não se submeter a determinado tratamento, né? Pode haver a recusa terapêutica, direito do paciente. Mas, por sua vez, o próprio Código de Ética ele estabelece a autonomia profissional do médico. Em determinadas situações, o médico, por uma questão de objeção de consciência, por determinados atos médicos, embora permitido por lei, ele tem o direito de se recusar a atender aquele paciente por uma questão de objeção, porque aquela conduta é contrário à sua consciência moral, religiosa, é o que se chama de objeção de consciência. O médico também tem essa autonomia de não atender o paciente, salvo, é claro, e aí tem as ressalvas no próprio Código de Ética, nas situações de urgência e emergência, ou nas situações que não tem outro médico, ou se essa objeção, se essa recusa ao paciente trouxer danos ao paciente. Mas é importante também entender que o paciente tem autonomia, o médico tem autonomia. E aí, como é que fica o exercício dessas autonomias? Como é que fica? O médico pode não obedecer à recusa terapêutica do paciente? Na minha dissertação do mestrado, o objetivo eu estudei justamente isso, né? O tema foi a relativização da autonomia do paciente como mecanismo de equilíbrio da relação médico-paciente. Eu defino a tese que, na análise dos casos concretos, tem situações, em razão da vulnerabilidade do paciente, de outras circunstâncias que envolvem a situação, mesmo que haja uma recusa terapêutica, poderá o médico atuar. Nesse caso, no caso de iminente risco de vida, o médico pode, já é previsto que iminente risco de vida, o médico pode atuar, mesmo que haja recusa terapêutica do paciente, mesmo que ele não obtenha um consentimento livre e esclarecido desse paciente, porque é iminente risco de vida.
né? O médico, ele também pode recusar um paciente se durante essa relação, a quebra de confiabilidade, deixar de haver a confiança mútua, né? A confiança, o médico pode deixar de tratar esse paciente que ele vinha acompanhando em seu consultório, desde que ele comunique essa renúncia ao paciente, continue dando assistência. Agora, sendo que não pode o médico recusar atender um paciente que vá procurar uma situação de urgência e emergência, ele não pode se recusar ao atendimento médico, né? Então, assim, a gente observa essa questão da situação da relativização da autonomia e na minha dissertação do mestrado eu defendia isso. Porque há uma série de implicações legais se o médico deixar de atender um paciente. Teve casos já, decisões, principalmente quando se fala na questão da testemunhas de Jeová, né? Que a gente sabe por convicções religiosas que eles não fazem uma transfusão de sangue, mas quando há iminente risco de vida, o médico pode atuar. Houve uma decisão, embora isolada, uma única decisão, na pesquisa feita por mim, que eu vi uma decisão que os pais de um menor de 13 anos recorrem dizendo que o médico não prestou assistência devida e que seu filho veio a falecer porque não foi feita a transfusão de sangue que era necessária, não seguiu o procedimento e o médico foi penalizado por isso, teve que responder civilmente por isso. E o detalhe dessa situação toda é que os pais do menor haviam assinado um termo, uma declaração dizendo que eles estavam cientes que não iria se realizar, que não iria ser feita a transfusão de sangue, que eles assinaram a recusa terapêutica, eles foram contrários à transfusão de sangue por questões religiosas, assinaram um termo, assinaram uma declaração dizendo isso. E posteriormente entraram com uma ação. E o médico acabou, mesmo tendo documento ali por escrito, não era caso de iminente risco de vida, que o médico poderia atuar mesmo sem autorização dos pais, mas era uma situação em que ele poderia pedir autorização dos pais para aquele procedimento do filho menor. Os pais disseram, não, nós não queremos que o filho da gente seja submetido. E o médico posteriormente respondeu, dizendo que ele deixou de cumprir, de utilizar todos os meios adequados, todos os tratamentos cabíveis para buscar evitar a morte do paciente. Então, isso levou porque eu fizesse essa pesquisa e visse, né, e defendesse que em algumas situações o médico poderia não aceitar a recusa terapêutica do paciente. E, para minha surpresa, em 2019, é editada uma resolução, essa resolução 2232 de 2019, que justamente fala da possibilidade do médico não atender a recusa terapêutica do paciente. E a própria resolução traz as situações que o médico pode não atender essa recusa terapêutica do paciente. Exemplo, nas situações que se trata de menor ou de adulto que não está no uso pleno de suas faculdades mentais, o médico pode sim, ele diz, olha, eu não quero ser submetido a esse determinado tratamento. É um direito que ele tem, diz respeito à autonomia desse paciente. Só que o médico, diante de uma situação de relevância, ele pode sim recusar, ele pode sim não atender essa recusa terapêutica do paciente menor ou do paciente adulto, incapaz, que não está no exercício pleno das suas faculdades menores, inclusive quando houver oposição do representante legal, dos familiares da criança ou desse adulto. Aí, nesse caso, compete ao médico informar esse fato dele não estar atendendo a recusa terapêutica do paciente, ele vai fundamentar, constar também no prontuário médico, porque dele não observar essa recusa terapêutica do paciente. Ele vai informar o diretor técnico, se ele estiver em atendimento no hospital, se for no consultório, constar no prontuário médico, mesmo no hospital, conste também isso no prontuário, comunique às autoridades que há uma divergência entre a sua atuação médica e dos familiares, que você não está obedecendo a recusa terapêutica do paciente, você vai fundamentar, consta isso no prontuário, comunica às autoridades competentes, comunica ao diretor técnico, se respalde, né, que isso você vai estar buscando, você vai estar fundamentado nessa resolução, que a gente vai ver ainda nesses nossos encontros. Então, bem interessante essa questão de autonomia, né, quando a gente vai falar dos respeitos à autonomia. O primeiro artigo que a gente vai ver aqui, que trata da questão da autonomia mais do profissional de saúde, e que é bom a gente fazer uma análise dos diferentes artigos que tratam da questão, para a gente não... para entender, compreender essa autonomia.
primeiro artigo que eu destaco aqui está nos direitos fundamentais, né, no inciso 7, né, dos direitos fundamentais, no capítulo 1 do Código de Ética Médica. Ele trata expressamente o seguinte: o médico exercerá sua profissão com autonomia, ok? Ó, aqui é autonomia. Não sendo obrigada a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência ou a quem não deseja. Olha a recusa do paciente, só que traz exceção. Excetuadas situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa trouxer malefícios ao paciente, trouxer danos à saúde do paciente. É interessante analisar esse inciso 7 do capítulo 1 do Código de Ética. É importante a gente fazer uma análise dele juntamente com o inciso 21 do Código também de Ética Médico, que diz o seguinte, vamos lá, ver esse artigo. Na verdade, não é o artigo 21, não. Na verdade, é o artigo 33 e artigo 31, artigos 33 e artigos 31 do Código de Ética Médica, que é importante a gente fazer a leitura dele conjunta com esse artigo que a gente está vendo, esse inciso nos direitos fundamentais, que falam da autonomia profissional do médico. É o que diz que é vedado ao médico, isso aqui está no capítulo 5, artigo 31 do Código de Ética Médica. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de tratamento diagnóstico ou terapêutico, salvo em iminente risco de vida. Então aqui, ó, fala dessa questão da autonomia. O paciente tem autonomia, mas o médico pode não observar essa autonomia, pode não observar essa recusa terapêutica em iminente risco de vida. E também é vedado ao médico deixar de atender o paciente que o procura em seus cuidados profissionais em caso de urgência ou emergência, quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. Então, o médico também pode recusar o paciente, ele não pode recusar o paciente que ele procura em caso de urgência e emergência se não tiver outro médico para atender. Então, é importante a gente fazer a leitura desse inciso dos direitos fundamentais, quando trata aqui que o médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência, né? Então, ele pode fazer o tratamento que não haja uma objeção de consciência dele, salvo iminente risco de vida em caso de urgência e emergência, ou se não tinha outro médico que pudesse atender o paciente. Então, outra situação também que a gente deve ler conjuntamente é que nos próprios direitos fundamentais ainda, tá? No capítulo 1, é quando diz que ao médico, né, o médico tem o direito de nenhuma disposição estatuária ou regimental do hospital, de instituição pública ou privada, limitará, o exercício livre da profissão do médico, limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer o diagnóstico e executar o tratamento do paciente, salvo quando é benefício dos pacientes. Outro inciso aqui, nos direitos fundamentais, o inciso 16, que garante a autonomia da atuação médica, que o médico não deve se submeter a regimentos institucionais de instituições públicas ou privadas que venham limitar a sua atuação como médico para o diagnóstico dos pacientes. Tem hospitais que podem limitar, você não vai fazer determinado tratamento. O médico não é obrigado a seguir isso, salvo se for para benefício do paciente. Então, tudo isso, esses incisos aqui, visam garantir a independência no exercício do médico na sua profissão. Então, o médico sempre tem que buscar atuar com o seu livre atuação desse médico, tá? E, claro, ele respeita a autonomia do paciente. Ele deve respeitar a autonomia. É o que diz o inciso 21 do capítulo 1, né? Como eu já disse. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência, aqui está dizendo, aqui esse inciso 21 dos princípios fundamentais também diz o seguinte, né? Que permite o médico a exercer plenamente a sua autonomia. Está no inciso 21 dos direitos fundamentais.
Perdão. Nos processos, ele vai observar suas questões de consciência, salvo quando houver iminente risco de situação de urgência e emergência, não havendo outros médicos que possam atender o paciente. Então, gente, a gente precisa analisar essa autonomia do médico e a autonomia do paciente de forma conjunta. Porque se o médico simplesmente respeitar a tomada de decisão do seu paciente, da autonomia do seu paciente, pode ter situações que essa recusa terapêutica traz implicações para o médico. Porque ele tem o dever de atuar, ele tem o dever de cuidar do paciente. E às vezes essa recusa terapêutica, essa autonomia do paciente pode trazer malefícios para o paciente, para o próprio paciente, né? Então, por isso que o código, no próprio Código de Ética Médica, inclusive o Código Civil traz um artigo especificamente que diz: ninguém é obrigado a ser submetido a tratamento cirúrgico, tratamento ambulatorial, tratamento médico que não queira, salvo iminente risco de vida. Então, quando há um iminente risco de vida, o médico pode atuar. Ele pode atuar mesmo que o paciente não queira, mas é iminente risco de vida, ele pode atuar. Né? No caso do questão do constrangimento legal, que é previsto no Código Penal, né? O que é o crime de constrangimento legal? Através de grave ameaça, você submeter uma pessoa a fazer o que ele não quer, ou deixar de fazer aquilo que ele poderia fazer e que a lei permite. Então, o crime de constrangimento legal, no caso de uma cirurgia, no caso de iminente risco de vida, poderia configurar um caso de constrangimento ilegal, né? Porque ninguém é obrigado a ser submetido a tratamento médico que não queira. Só que o próprio Código Penal também faz uma ressalva: o médico não responderá por crime de constrangimento ilegal quando isso decorre de um tratamento ou de uma cirurgia, quando há iminente risco de vida do paciente. Então, médico, nas situações de emergência, de iminente risco de vida do paciente, mesmo que você não tenha o termo de consentimento livre e esclarecido, que é uma das situações que você pode não obter o termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, que é a questão de iminente risco de vida, atue. Né? Se é iminente risco de vida, atue, porque o seu Código de Ética Médica lhe dá respaldo. O próprio Código Penal não vai ver a configuração de constrangimento ilegal, porque o próprio Código Penal traz a ressalva que não é crime de constrangimento ilegal o atuar médico em tratamento médico ou de cirurgia quando há iminente risco de vida. Entendeu? Então, há o respaldo. Agora, a situação bem delicada nas situações que não é iminente risco de vida. E aí o paciente declara: olha, minha tomada de decisão, eu não quero ser submetido a um tratamento. Mas você sabe que ele não se submeter a esse tratamento traz grande risco de vida a ele. E aí, como é que fica a situação? Não é iminente risco de vida. Como é que fica essa situação dessa autonomia do paciente? Essa situação, se tem uma solução nessa nova resolução médica que eu falei para vocês, né, que eu venho repetindo, né, nessa aula, a 2232 de 2019. A gente vai ver no nosso próximo encontro essa questão da recusa terapêutica e autonomia do médico. Até mais!